Olá meus amigos, olá meus irmãos, a graça e a paz de Jesus seja com todos vocês. É motivo de muita alegria poder estar aqui mais um dia falando da palavra do Senhor ao teu coração. Muito obrigado pela tua companhia, pela tua atenção, e eu creio que hoje será um dia abençoado para mim e para você. Amém? Eu te convido a abrir a tua mente, o teu coração para o entendimento dessa palavra poderosa que nós estaremos lendo hoje. Hoje nós estaremos lendo Salmos de número 132, e olha que a palavra de Deus nos diz: Senhor, lembra-te de Davi e das tuas dificuldades que enfrentou. Ele jurou ao Senhor e fez um voto ao poderoso de Jacó: não entrarei na minha tenda e não me deitarei do meu leito. Não permitirei que os meus olhos peguem no sono, nem que as minhas pálpebras descansem, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma habitação para o poderoso de Jacó. Soubemos que a arca estava em Efrata, mas nós o encontramos nos campos lá de Jar. Vamos para a habitação dele, vamos adorá-lo diante do estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, e vem para o teu lugar de descanso, tu e a arca onde está o teu poder. Vistam-se de retidão os teus sacerdotes e cantem de alegria os teus fiéis. Por amor ao teu servo Davi, não rejeites o teu ungido. O Senhor fez um juramento a Davi, um juramento firme que ele não revogará. Colocarei um dos seus descendentes no seu trono. Se os seus filhos foram fiéis à minha aliança e aos testemunhos que eu lhes ensino, também os filhos deles o sucederão o trono para sempre. O Senhor escolheu Sião com o desejo de fazê-lo a sua habitação. Este será o meu lugar de descanso para sempre. Aqui firmarei o meu trono, pois esse é o meu desejo. Abençoarei este lugar com fartura, os seus pobres suprirei de pão, vestirei de salvação os seus sacerdotes e os seus fiéis a celebração e celebrarão com grande alegria. Ali farei renascer o povo de Davi e farei brilhar a luz do meu ungido. Vestirei de vergonha os seus inimigos, mas nele brilhará a sua coroa. Amém? Glórias a Deus por isso, irmãos. Aqui a gente vê claramente, um louvor, um hino escrito para a adoração do nosso poderoso Deus. A gente vê que durante ali os primeiros anos do governo de Davi, quando Deus ali trouxe esse jovem, capacitou esse jovem e deu a ele um reino muito numeroso, muito potente, para que ele pudesse governar. Então a gente vê que Davi foi o segundo rei de Israel. E Davi, irmãos, ele tem algo tão extraordinário para ensinar para mim, para você, que Davi ele focalizou ali a segurança do país, a segurança do povo, que eles sofriam de grandes opressões ali dos seus vizinhos durante gerações. A gente pode ler a história de Israel, a gente vê que foi um povo muito oprimido, foi um povo que sofreu muito em guerras, em confrontos, que vizinhanças sempre estavam ali tentando atacar, tentando consumir todos aqueles homens e mulheres, e muitas das vezes a gente vê que o povo de Deus ficou escravo, ficou nas mãos dos seus inimigos. E Davi foi levantado como um homem, como um valente, para trazer a salvação através do Senhor para aquele povo. Então a gente vê, irmãos, que ali Davi, quando ele foi renomeado, quando ele foi constituído rei, a gente vê que ele foi preparado e forjado e ele virou um grande guerreiro. A gente vê que Davi, antes mesmo dele assumir o trono, ele vencia muitas e muitas batalhas ao ponto do povo olhar e falar assim: meu Deus, ele é demais, ele é muito valente, ele é um guerreiro excelente, porque o Espírito do Senhor estava sobre ele. Ele já havia sido ungido, irmãos, e o Senhor estava com ele desde o início. Por isso que quando ele entrava ali para o palácio, para o reino, a gente via que ali o povo ia gritando, aquela canção, que Saul matou milhares e Davi matou milhares de milhares, 10 milhares. Então sempre eles estavam ali mostrando que Davi tinha algo importante, tinha algo que sobressaía sobre a vida dele, que era o Espírito Santo de Deus, que conduzia aquele homem para que pudesse levar aquele povo, a Israel, a vitórias sobre os seus inimigos. Então a gente foi vendo, irmãos, no decorrer da história, que Davi ele foi aumentando as fronteiras da nação, ele foi introduzindo um período ali inédito de paz e prosperidade.
Como um homem profundamente espiritual, ele também deu importância à relação do povo com Deus. A gente vê nas escrituras que Davi sempre agregava as coisas espirituais ao povo. Davi sempre mostrava através do teu dia a dia, através da tua conduta, através do teu exemplo, ele sempre mostrava ao povo que ele servia verdadeiramente o Deus de Israel. E ele conduzia o povo, irmãos, a se espelhar nele. O povo a se espelhar, que fosse como ele, adorar em espírito e em verdade. A gente vê que Davi, ele se derramava aos pés do Senhor. A gente vê tantos hinos escritos, tantos salmos de adoração escritos por ele, irmãos. A gente vê que ele era um eterno poeta. Ele amava a Deus, ele escrevia coisas maravilhosas sobre Deus. Então a gente vê que ele era um servo, que ele dava muita importância nessa relação com Deus. Então a gente vê, irmãos, que um dos seus atos notórios ali foi levar a Arca da Aliança, que era um móvel que representava a presença do Deus Altíssimo, para a cidade de Jerusalém, que se tornou ali a sede da religião nacional. Essa história a gente se encontra lá em 2 Samuel 6. Se você puder dar uma lida, você vai entender do que nós estamos falando, dessa importância que Davi foi resgatar a Arca da Aliança e ele trouxe a presença do Senhor para dentro de casa, para dentro do seu povo, da sua nação. E a gente vê grandes coisas o Senhor fez. Então a gente vê, irmãos, que depois de vários anos de um reino bem sucedido através de Davi, a gente vê que ele se dedicou principalmente ao serviço do Senhor. Ele vivia para servir ao Senhor. Ele dava bom testemunho. Ele construiu uma história com Deus. Ele explicou ali para um profeta seu desejo de abrigar a Arca da Aliança em uma casa permanente. É o que está dizendo aqui no Salmo 132. Sucedeu que, habitando ao rei Davi em sua própria casa, tendo-lhe o Senhor dado descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: olha, eu moro em casa de cedros e a Arca de Deus se acha numa tenda. Ele achava, irmãos, ele entendia que como pode eu, meramente homem mortal, independente da circunstância, que se eu sou rei ou se eu não sou rei, como que pode eu viver num palácio e o meu Senhor, onde tem a Arca da Aliança, que é a presença do Senhor, se manifestava naquilo, vai ficar dentro de uma tenda? Ele ficava indignado de falar assim, não, eu não posso ter coisas melhores do que onde está a Arca da Aliança. Então cresceu o desejo dentro daquele homem de construir um templo glorioso para a presença de Deus. Nasceu dentro do coração de Davi espontaneamente, irmãos. Lá em 2 Samuel 7 você pode ler sobre isso. Nasceu no coração de Davi de construir um templo para colocar à exposição e falar, aqui é a morada do Senhor, aqui é onde se manifesta a presença do Senhor, e também, tanto no mundo espiritual quanto no físico, tinha que ser perfeito. Ele queria fazer tudo perfeito para mostrar a grandeza do Deus poderoso. Então a gente vê que mesmo ele tendo esse desejo árduo dentro do seu coração, a gente vê que Deus não permitiu que fosse construído pelas mãos dele. Então, por meio do profeta Natã, Deus prometeu edificar a casa de Davi, firmando o trono na mão do seu descendente, que está lá em 2 Samuel 7 também. E ali a promessa olhou muito além de Salomão, que foi o sucessor de Davi. Então a gente vê que o filho sucessor de Davi, que era Salomão, ele profetizou sobre o reino messiânico que seria estabelecido por Jesus Cristo. Aqui a gente consegue encontrar um paralelo, irmãos, de descendência, tanto o filho de Davi, que foi Salomão, que assumiu o trono depois de Davi, quanto eles também estavam dizendo sobre aquele que viria, que reinaria eternamente, que nós estamos tratando do nosso Senhor Jesus Cristo. O desejo de Davi, irmãos, e a promessa de Deus são os dois assuntos mais importantes que a gente encontra aqui no Salmo 132. Um dos hinos ali usado pelos israelitas, quando eles subiam para adorar o Senhor no templo. E aqui a gente vê que Davi fez essas promessas a Deus. Davi, ele prometeu não descansar até achar um lugar para a morada do Senhor. Do versos 1 ao 5, ele quer dizer exatamente isso. Mesmo ele sendo impedido ali de construir o templo, que o Senhor não permitiu que fosse construído pelas mãos dele,
mas ele se dedicou ao projeto, ele se dedicou, ele preparou a planta, ele preparou os recursos necessários, ele preparou tudo para que a construção fosse totalmente perfeita. Ele organizou o serviço de adoração para o templo. E um dos seus últimos atos, irmãos, foi a compra do local onde o santuário de Deus seria construído por Salomão, teu filho. Lá em 1 Crônicas 21, você vai ler sobre isso. Lá em 1 Crônicas 22 também tem os relatos sobre isso que nós estamos falando. Então a gente vê que o Salmo continua ali com um comentário sobre o empenho de Davi em levar a arca para um lugar permanente, um lugar de glória. Quando Davi foi coroado, irmãos, a arca estava guardada longe de Jerusalém, onde ficou durante décadas e décadas por causa de uma derrota sofrida por Israel. Por uma consequência do povo, a arca foi distanciada deles, foi levada para longe. E Davi, no seu coração, ele animou o povo para trazer de volta a arca. A arca que representava ali a presença do Deus Todo-Poderoso. Ele queria para trazer para de volta, para a tua casa, para a tua nação, para a nova sede do governo. A proximidade de Deus significaria as suas bênçãos, a proteção, cuidando do sacerdócio, do rei e de todo o seu povo. Então esse era o desejo do coração do rei Davi, trazer de volta a Arca da Aliança, que representava a presença do Deus poderoso para dentro de volta do teu reino, para dentro de Jerusalém. Então a gente vê, irmãos, que posterior a tudo isso, Deus fez promessas a Davi. Finalizando esses salmos lá no versos 11 e 18, ele fala claramente, espelhando ali o relato de 2 Samuel 7, citado acima. Esse salmo ele registra as promessas de Deus referente à casa de Davi. Existem dois aspectos principais dessas promessas que nós devemos enfatizar e devemos ter bastante atenção para o nosso discernimento. No sentido mais imediato e geral ali, Deus ele estabeleceria a dinastia de Davi. Ele está dizendo sobre algo físico, que depois de Davi viria teu filho, mantendo os seus descendentes ao trono de Jerusalém. E depois de Davi, Salomão foi o próximo rei da linhagem de Davi. Ele continuou reinando até a queda de Jerusalém lá para os babilônios. O domínio desse descendente foi condicionado à sua fidelidade. Irmãos, entenda que Deus ele trabalha com o ser humano debaixo de uma aliança, debaixo de uma fidelidade. Deus ele deu uma promessa para Davi, mas ele tinha que cumprir certas tarefas, ele tinha que cumprir certas ordenanças de Deus. Deus ele promete coisas para mim e para você, mas nós temos que ter a noção e o entendimento, irmãos, que está condicionado a uma obediência, a uma fidelidade, uma aliança. Deus falou, o teu trono será eterno, passará para os teus descendentes, se eles estiverem em obediência e em aliança. Davi, quando foi antes de passar o reino para Salomão, ele deixou muito claro ao seu filho, filho, você tem que entender que só existe um Deus, o Deus de Israel, o Deus que teu pai serve. Não abra o teu coração para falsos deuses, não abra o teu coração para idolatria, não abra o teu coração, filho, para altivez, não abra. Não ache que você vai ser algo se você não estiver debaixo da proteção do Senhor. Não ache que você vai conquistar e trazer paz sobre o povo se você não estiver embaixo de obediência ao Deus Todo-Poderoso. Então, Davi entendia esse compromisso que ele tinha com Deus e ele quis passar isso adiante. Então essa era a promessa que Deus tinha feito a ele. E mais, Deus também olhou ali e garantiu o domínio, irmãos. O domínio desse ungido para sempre. Aqui no verso 13 ao 18 a gente vê esse salmo como uma mensagem ali pelo profeta Natan e olha para o Messias, que viria da linhagem de Davi para reinar eternamente. Então a gente vê que esse aspecto messiânico aqui do hino reforça a mensagem incorporada em vários outros salmos. Vários outros salmos messiânicos que a gente pode ver aqui, a gente pode ler e entender. A esperança da vinda do Messias, o eterno rei sobre o povo de Deus, que acompanha o povo de Israel desde o nascimento da nação até o cumprimento das promessas em Jesus Cristo. Então a gente vê que o Salmo 132 ele refletia essa confiança. Refletia, sabe, essa confiança, essa confiante expectativa na adoração dos israelitas na sua chegada ao templo em Jerusalém.
E eles achavam conforto em saber que Deus estabeleceria o rebento de Davi, seu ungido, para reinar para sempre. Irmãos, a história é muito linda. Ela é muito cheia de detalhes, coisas preciosas que eu e você precisamos fundamentar dentro de nós. Nós temos que entender, irmãos, que nós temos que adorar o Senhor a todo tempo. Adorar o Senhor com todo o nosso coração. E entender que existe alguém superior a tudo isso que nós estamos passando. E esse Senhor se chama Deus, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus, a Trindade. Somente Deus é Deus e mais ninguém. Era isso que Davi entendia. Era isso que Davi quis passar para o teu filho, mesmo o teu filho no final da vida, ele dizendo que ele tinha errado. Ele começou certo e terminou errado. Ele usou muitas das vezes a sabedoria divina que o Senhor tinha concedido a ele para fazer o bem, para aplicar a justiça, mas no fim da história, irmãos, a gente viu que ele usou tudo aquilo que Deus tinha dado a ele para o seu próprio eu, para a concupiscência da carne. E no final da vida dele, ele disse que tudo não passou de vaidade. Irmãos, isso que nós temos que tomar muito cuidado. Eu e você temos que ter o discernimento todos os santos dias, que nós temos que trilhar pelos caminhos da salvação. Um caminho de fidelidade a Deus, um caminho de obediência a Deus. Isso requer muito, muito esforço, irmãos. Parece que é algo simples, mas não é, porque nós lutamos contra nós mesmos todos os dias. A nossa mente e o nosso coração, se não estiver realmente fundamentada na palavra de Deus, a gente desliza. Nós temos que entender, irmãos, que temos que realmente viver isso tudo que nós estamos lendo e aprendendo com Deus. Amém? Vamos adorar ao Senhor. Vamos louvar e engrandecer teu santo nome. Vamos viver uma vida de fidelidade e de aliança. E eu sei que Deus vai trazer grandes coisas no meio do seu povo. Que eu e você seremos grandemente abençoados e poderemos levar a bênção aos demais irmãos. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus guarde a tua mente e teu coração e traga a sabedoria e o discernimento dessa palavra. Que você possa meditar nela dia e de noite, pois eu creio que o Espírito Santo de Deus vai te ajudar, vai te alimentar, para que você possa se fortalecer e você não venha ficar fraco no meio do caminho. Amém? Deus te abençoe, eu sou o evangelista Fábio Palini, esse é o Salmos de número 132, já está acabando essa campanha. Fique firmes, pois eu creio que até o término o Senhor vai realizar grandes coisas na nossa vida, porque Ele é fiel. E nós sendo fiel a Ele, nós receberemos a vitória, aquilo que nós necessitamos. Amém? Deus te abençoe, não se esqueça de entrar na página, curta a página, irmãos. Ajude a compartilhar, a levar às pessoas essa palavra maravilhosa para que possa trazer entendimento, a clareza sobre os corações. Amém? Seja um transmissor do Senhor. Não fique parado. Deus te abençoe.